O Bayern tem mais opções, está mais preparado para esse tipo de desfalque, porque o Mané é um grande desfalque, mas o Bayern está mais preparado. O PSG, Beckler, aí não. Acho que foi uma grande porrada a saída do Mbappé no jogo contra o Montpellier. Uma lesão que, quando ele sai de campo, me parecia uma lesão mais tranquila, porque ele sai caminhando, mas não com tanta dificuldade, mas depois que o corpo esfria, aí você tem a dimensão, e no dia seguinte teve o exame, mas aí ele já sai mancando, reclamando de muitas dores, no dia seguinte essa lesão na... Como é que é o nome? Femoral? Bíceps coxa, femoral. né? Bíceps femoral. E é uma lesão um pouco mais séria que tira mesmo o cara por 3 semanas. Então, por isso que eu acho que não é blefe. Lesão muscular, por mais que seja jovem, tá, é muito difícil se recuperar em menos de 15 dias. O Paris Saint-Germain está falando em 3. Eu acho que é prudente. Pô, mas se fosse uma final de campeonato, é quase isso. Então, se sentir bem, talvez jogar contra o Bayern, descansar mais 2 semanas para o músculo se recuperar bem e depois voltar contra o Bayern de novo. Por exemplo, o Neymar não jogou contra o Montpellier e não vai jogar agora contra o Toulouse porque tem uma fadiga muscular. Pô, guarda. O campeonato francês, primeiro que é longo, segundo que o Paris Saint-Germain, o Lan também já não está conseguindo manter o ritmo, já perdeu no meio de semana, já tinha tropeçado no final de semana também. Então o Paris Saint-Germain consegue tocar o campeonato francês. A questão é, Mbappé 3 semanas fora, o Verratti, que tinha voltado de 2 semanas sem jogar porque estava machucado, foi expulso, pegou 2 jogos, não joga também agora contra o Toulouse, então é mais praticamente 2 semanas sem jogar para o Verratti, então também vai chegar sem ritmo, o Neymar está chegando quase sem ritmo, o Sérgio Ramos saiu machucado, mas esse sim parece que é menos grave, já se espera que volte a treinar na semana que vem, mas é um desfalque tanto, né? Especialmente porque não tem reserva, né? Tem Aí tem o Kimpembe. O Piquet, Kimpembe tá com problema no tendão de Aquiles, não tá jogando também. não tá jogando. Assim, pra zaga tem o Sérgio Ramos, que é um problema, porque o Paris Saint-Germain queria contratar o Skriniar, não conseguiu, e queria contratar o Ziyech, não conseguiu. Então não tem zagueiro, deve jogar o Danilo, improvisado nesses próximos jogos, mas o Sérgio Ramos até o Bayern deve voltar. E pro lugar do Mbappé muda muito, porque joga o Ekitike, que é um 9, que é um centroavante. Então muda completamente o papel de Messi e de Neymar, você tendo uma referência, e o Mbappé já não vem jogando nesse momento da temporada como referência, além da qualidade que tem. Então muda bastante o time. A questão aqui para mim é que pode ser uma boa para o Neymar, viu? O time é do Mbappé, porque deram uma caneta. Primeiro, porque ele conquistou dentro de campo, as últimas temporadas dele foram bem melhores que o Neymar, e segundo, que depois do contrato que ele renovou, claramente o time virou o clube do Mbappé. Com o Mbappé machucado, é a grande chance que o Neymar tem de ter mais protagonismo, de ter que passar menos bola para o Mbappé, de o Mbappé bater menos pênalti, de ter mais chances dele se conectar sempre com o Messi, porque quando tem o Mbappé ainda a bola vai mais para um, mais para outro. Então, numa dessa, para o Neymar pode ser uma muito boa. Está muito tempo esperando essa chance, voltou da Copa do Mundo com os 2. Campeão, vice, artilheiro, vice, 2 gols na final, 3. E o Neymar um pouco mais embaixo desses 2, porque não chegou tão longe coletivamente. É a grande chance de falar, tá bom, agora tem aqui o Bayern de Munique, cuido eu, e reestabelece minha hierarquia dentro do clube. Mas é difícil, né? Difícil, porque e ainda tem essa questão da lesão, né? Ele tá com uma fadiga muscular, a gente não sabe a gravidade, o PSG tá tentando meio que esconder o que tá acontecendo com o Neymar, e ele não jogou o último jogo, não vai jogar contra o Toulouse, não sei se vai jogar antes da partida contra o Bayern de Munique. Acho que é o Eu Olympique, acho né? que O eu Olympique de acho que Marseille, é é um jogo muito grande. É o um Olympique jogo de muito Marseille, grande oitava de final. e que ele é sempre muito caçado, né? Uhum. Em campo. Então eu não sei se o Paris Saint-Germain vai arriscar colocar o Neymar, e eu não sei como fisicamente o Neymar vai chegar para essa partida. Agora, só um adendo rápido, tá? O planejamento do Paris Saint-Germain nesse mercado de inverno foi horroroso. Horroroso. Não conseguiu. O screen eles estão tentando trazer desde o mercado de verão. Não conseguiram. Pô, desiste, não tá dando a bola, troca de bola. Tenta outro cara, porque o Paris Saint-Germain precisava desesperadamente de um zagueiro. A gente sabe que o Sérgio Ramos, o histórico recente, mostra que talvez não dê para confiar por conta de lesão. Então, muda a bola. Erraram no screener. Não conseguiram trazer um centroavante, porque o Gautier já disse que gostaria de um homem de referência. O Ekitike, com toda a boa vontade do mundo, ainda é muito jovem. Não tem como. E não conseguiram trazer o Ziyech, aí talvez mais por uma sacanagemzinha do Chelsea do que outra coisa, mas, enfim, errou em tudo. E o planejamento do Bayern, por um outro lado, deu tudo certo. Os caras conseguiram, dentro das dificuldades, contratar o que precisavam. Ainda trouxeram um Cancelo de lambuja aí que
que já estreou e vai ser, para mim, acho que vai ser titular. A disparidade das estratégias talvez evidencie ainda mais um favoritismo, que eu já falava antes, para o Bayern de Munique. Questão do Paris Saint-Germain. O planejamento é errado desde o início da temporada, porque você não pode começar uma temporada com 3 zagueiros, né? Começa a temporada com o Sérgio Ramos e jogando com 3 zagueiros, né? E jogando com 3 zagueiros. Tem a conta do Chá, sendo que um deles tem 36 anos de idade. E, pô, é uma posição que toda hora tem jogador suspenso. Então, e vem de uma temporada que jogou 12 jogos, né? Que não tinha jogado. Pô, você vai confiar que o cara vai jogar todos os jogos, sem reserva. Um cara que, aliás, é o jogador mais expulso da história de tudo que ele jogou, né? Mais expulso da história da Champions, do Real Madrid, da Liga, da seleção espanhola. Acho que ele é o que mais tem cartões, não é o que mais foi expulso. Então, pô, o zagueiro é toda hora suspenso e tal, e podia se machucar também. Então, o planejamento do Paris Saint-Germain é errado desde o início da temporada. Pro ataque é mais difícil, porque ninguém quer ir pro Paris Saint-Germain. Nenhum atacante. Com esses 3 eu não vou jogar nunca. Vou lá fazer o quê? Então, ou é um jovem que sabe que vai jogar uns minutinhos aqui e ali, ou então tinha que ser um velho que sabe que vai jogar também, assim, de vez em quando, entrar 10 minutos finais, bola na área, um plano B, alguma coisa nesse sentido. Mas é um elenco caríssimo e completamente torto do Paris Saint-Germain. Não se paga o salário deles com que o Paris Saint-Germain ganha, os salários são altíssimos, e é um elenco cheio de lacuna. Aí agora você fica suscetível a chegar numas oitavas de final de Liga dos Campeões, contra um dos melhores times da Europa, sem zagueiro para colocar em campo e sem os seus melhores jogadores. Então, realmente, com todo mundo pronto, o Bayern é favorito. Do jeito que tá, o Paris Saint-Germain tem que tentar sair vivo do Parque dos Príncipes, minimizar prejuízos e levar o jogo para a Alemanha. Para mim, o objetivo do Paris Saint-Germain, claro, se der para ganhar, é maravilha. Empata, 1-0. Esquece esse jogo e joga tudo a partida única, 90 minutos em Munique. A gente tem um pouquinho mais de 5 minutos de programa até o fim, e faltam 1.000 likes para a gente chegar à meta de 3.000. Pessoal, hoje então, eu acho que não vai chegar, mas estou avisando com um tempinho de lambuja aí para ver se o pessoal alcança para a gente contar um fun fact. Então, assim, pelo que eu escuto de vocês aqui, colocando na balança, se confirmada a ausência do Mbappé para esse primeiro jogo, a ausência do Mbappé é mais pesada para o PSG do que a do Mané para o Bayern, não pela diferença entre Mbappé e Mané, e sim pelas diferenças entre o que o PSG tem e o que o Bayern tem. O Bayern tem muito mais capacidade de depender menos do Mané do que o PSG do Mbappé. Agora, o Beckler fala de Neymar, de ser uma chance de brilhar, aliás, uma chance para o Mbappé visitar o Carnaval brasileiro também, se ele tiver afim. Mas... É aniversário da irmã do Mbappé essa semana. Exatamente. Cara, assim, eu não consigo ver um cenário em que o futuro da carreira do Neymar não seja julgado pelo que ele fizer nesses 2 jogos. Porque se acabar a Champions para o PSG em Munique, no começo de março, a depender do que o Neymar fizer ou não fizer, acho que pode vir um discurso de, olha, pós-Copa, o PSG, mais uma vez, não conseguiu nem chegar perto do que tem como grande objetivo. Para onde vai a carreira do Neymar? Mas eu pergunto, é justo, no meio de tanta desorganização coletiva, a gente talvez tentar definir a projeção da carreira do Neymar, caso o PSG falhe mais uma vez, porque não se prepara para tal? A vida não é justa, né? A verdade é essa, né? Ele, em vários momentos, o Neymar se colocou nessa situação. Em vários momentos ele se colocou nessa situação. Inclusive com entrevista, dizendo que não sabe se vai continuar na seleção brasileira. Aí, quando acaba a Copa, a primeira coisa que vão perguntar para ele, você vai continuar? Mesmo tendo mais lenha para queimar, né? Mas nesse contexto, a continuidade, para mim, da carreira do Neymar passa por uma saída do Paris Saint-Germain, independentemente do que acontecer agora. Se o Paris Saint-Germain bater campeão ou se o Paris Saint-Germain não bater campeão. Eu acho que ele tem que sair do Paris Saint-Germain. E aí eu acho que ele tem que entender o que ele quer para a carreira dele. Se ele quer jogar na MLS, é justo. Vai lá, ganha os seus milhões, ajuda lá a divulgar o futebol no país, faz o que achar melhor. Se ele quer voltar para o Brasil, ele vai ser amado ou pela torcida do Santos, se ele voltar, ou se ele for para o Flamengo, que ele já falou que tem vontade de jogar, ele vai ser amado por uma torcida, né? E provavelmente vai ganhar mais títulos, e provavelmente vai ter uma outra sensação, um outro espectro do futebol. Agora, para mim, ele ainda deveria ir para uma Premier League, por exemplo.
Agora o Chelsea gastou dinheiro aí que a rodo não sei se teria bala, né? Porque tem que pagar ainda o Neymar, né? O Neymar tem contrato até 2027. Mas para mim, o futuro do Neymar, independentemente desses 2 jogos, independentemente de como correr a Champions, independentemente de tudo, passa por sair do Paris Saint-Germain, que hoje tem uma nova cara. A cara do projeto chama-se Kylian Mbappé. A questão da carreira dele, assim, ele é um pouco culpado, porque quem vai para o Paris Saint-Germain está correndo esse tipo de risco, né? Você tem muito pouco a ganhar se não for só a Champions. E aí também ele tem muito azar, porque algumas vezes ele estava machucado, e aí ele não tem culpa se ele pisaram no pé dele ou alguma coisa aconteceu, que ele quebrou o pé. As lesões musculares, algumas vezes os jogadores têm mais culpa, algumas vezes. As lesões de trauma, né, que é pancada, não tem como. E, pô, acho que até as 2 que ele machucou, uma entrada e outra ele vira o pé sozinho e quebra lá o 5º metatarso do pé. Então, assim, em alguns momentos ele teve fora porque quebrou o pé, não tinha jeito. Outras vezes ele jogou bem, como em 2020 ele joga bem, o time chega até a final. Outras vezes não conseguiu. Temporada passada o time 30 minutos conseguiu ser eliminado. Ele estava voltando também de lesão que ele tinha tido antes. Então é um pouco culpa dele, é um pouco azar. Agora, se o time cair em março, Messi e Mbappé estão tranquilos. O que eles fizeram no final do ano segura o status deles por algum tempo. O do Mbappé na França não se arranha, ganhou uma Copa, chegou na final da outra, fez 3 gols, foi artilheiro. E o Messi, se ele parar amanhã, ele para como um dos maiores de todos os tempos. Vai ter gente que vai acreditar que é um dos maiores de todos os tempos. O Neymar não tem nenhuma coisa nem outra, né? O Neymar, até no Brasil, que ele é o melhor jogador brasileiro dos últimos 15 anos, pelo menos, 2023, o Kaká foi o melhor do mundo em 2007. No meio disso não teve nenhum brasileiro melhor do que ele, para não entrar em discussão se ele foi maior que o Kaká ou não, mas pelo menos isso. Até no Brasil, o Neymar é questionado. O Neymar é questionado na França, em Barcelona, onde ele jogou. Não gostam da forma com que ele saiu. Todos reconhecem que jogou muito bem, mas não gostam da forma com que ele saiu. Então, ele não tem o status, ele não tem as grandes conquistas individuais. Ele tem muita coisa ainda se ele quiser. Cara, o Cristiano Ronaldo com 30 anos, jogando pra caramba. O Messi ganhou a Copa com 35. Ele ainda tem um mundo de 5 anos pela frente, se ele quiser. Ô, Beckler, é a melhor temporada do cara há muito tempo, né? Se você olhar para os números do Neymar, e até eu defendo bastante na Copa do Mundo, porque ele teve um azar de novo de sair machucado no primeiro jogo, e aí ele... Cara, a gente não ouviu falar de polêmica nenhuma do Neymar. O Neymar se concentrou na recuperação, voltou antes do tempo, fez um bom jogo nas oitavas de final, e depois nas quartas, ele não fez um grande jogo, mas ele decide. Né? Ele faz Para mim é um golaço maior que o golaço do Richarlison. Do Richarlison, porque a jogada é de cinema, né? Então, assim, o Neymar vive hoje, talvez, um dos seus melhores momentos na Europa. E a gente está discutindo, e com razão, porque o contexto levou para isso, né, Fred? Se depois ele se perder a Champions para o Bayern de Munique, que é totalmente normal você sair numas oitavas de final com o Bayern de Munique, que ele vai ficar extremamente exposto, entendeu? Numa temporada que ele está arrebentando, na minha visão. Pô, não, inclusive, assim, o jogo que o Paris Saint-Germain tem culpa de passar em segundo colocado é o jogo contra a Juventus. Porque o Benfica já estava ganhando de 4-1 e faltavam 2 gols para o Benfica passar o Paris Saint-Germain no minuto 70 lá do jogo com o Maccabi. Faltavam 20 minutos e, pô, dá para imaginar que o Benfica em 20 minutos pode fazer 2 gols do Maccabi. E o PSG está jogando contra a Juve B, a Juve que já é um capítulo à parte. A Juve B é outra coisa. E tá tocando bola para acabar o jogo, que não quer saber de mais nada com nada. E nem nesse jogo se pode colocar a culpa no Neymar, porque ele estava suspenso. E por que ele estava suspenso? Porque ele teve que forçar, eu acho, com toda a razão do mundo, um terceiro amarelo, porque ele tomou um primeiro amarelo completamente ridículo e injusto. Então, pô, o Neymar não estava naquele jogo e tal. Ele nem tem culpa, cara. Ele tinha que estar fora mesmo. Ele não podia entrar pendurado nas oitavas. Dá que ele precisa fazer uma falta no Afonso Davies e matar um contra-ataque e ficar de fora do jogo de volta, sabe? Então, e o cartão que ele tomou lá com o Maccabi foi uma sacanagem do Por isso. Do então, juiz, assim, né? ele toma aquele cartão errado, depois ele toma um cartão contra o Benfica, ok. E depois, na quinta rodada, ele tá certo de forçar um terceiro amarelo. O risco PSG que você falou, Beckler. Toda vez que eu tenho que escrever alguma coisa sobre o Thiago Silva, por exemplo, eu olho como um desperdício o tanto de tempo que ele passa no Paris Saint-Germain. Se o Thiago tivesse passado numa liga de verdade, numa liga séria, num clube sério, ele estaria na conversa entre os maiores da própria geração,
na posição, ele estaria conversando com o Sérgio Ramos, com o Piquet, ele estaria ali. Ele pode ainda estar se você quiser fazer algum esforço por outros caminhos. Mas quando você olha que ele passou 8 temporadas na França, no Paris Saint-Germain, é o risco. Então, é por isso que o que o Neymar faz ou deixa de fazer nos fins de semana pela França, pelo campeonato francês, só tem a perder. Né? Quando faz, é visto como não é mais que obrigação.